Turim, 3 de janeiro de 1889. O frio aperta e a cidade está mergulhada numa neblina de inverno. Friedrich Nietzsche, que há anos vinha se deslocando entre Itália, Suíça e França por causa de sua saúde frágil, sai para caminhar pela manhã. Naquele dia, sofre um colapso mental do qual jamais se recuperaria. Depois desse episódio, será cuidado primeiro por amigos, depois pela mãe e mais tarde pela irmã. Passará os últimos 11 anos de sua vida num estado de deterioração progressiva, até morrer em 1900. Sobre o que exatamente aconteceu na rua, existem diferentes versões. A mais conhecida diz que Nietzsche teria visto um cocheiro batendo em um cavalo. Correu até o animal, o abraçou e começou a chorar antes de cair no chão. É uma cena que biógrafos e divulgadores repetiram por mais de um século, embora historiadores alertem que não há provas diretas que confirmem cada detalhe. O que se sabe com certeza é que depois daquele dia em Turim, Nietzsche nunca mais foi o mesmo. Mas o que realmente importa não é a cena, é a ideia. Poucos anos antes, Nietzsche havia escrito uma frase que marcaria a história do pensamento ocidental: Deus está morto. Ela aparece em H é a Ciência, publicada em 1882, e mais tarde é desenvolvida em Assim Falou Zaratustra. A frase não era um simples gesto provocativo contra a religião. Não era um ataque superficial ao cristianismo. Era o diagnóstico de uma mudança cultural profunda. Quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele não quer dizer que um ser divino tenha falecido. Está descrevendo a perda da fé em valores absolutos que durante séculos organizaram a vida moral da Europa. O cristianismo, a ideia de uma ordem transcendente, a crença em um sentido último, garantido por uma instância superior, tudo isso deixava de ser o alicerce incontestável da sociedade moderna. E aqui surge o cerne do problema. Se Deus já não é o fundamento do bem e do mal, em que se apoia a moral? Se não existe uma ordem transcendente que garanta o sentido da vida, quem o faz? Se não há uma instância final que julgue nossas ações, o que nos obriga? Essas perguntas não são teológicas, são existenciais. No século XIX, a Europa atravessa transformações profundas. A Revolução Industrial muda a estrutura social. O avanço científico questiona explicações religiosas tradicionais. A crítica bíblica, o darwinismo e o racionalismo corroem certezas que por séculos pareciam inabaláveis. O progresso técnico convive com uma sensação crescente de desorientação moral. Nietzsche não inventa essa crise. Ele a observa e a expressa com brutal clareza. Mas não foi o único. Antes dele, Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês nascido em 1813, já tinha percebido outra dimensão do problema. Enquanto a filosofia dominante de sua época, especialmente o sistema de Hegel, tentava construir explicações racionais e totalizantes, Kierkegaard voltou sua atenção para o indivíduo concreto, para a experiência interior, para a angústia. Kierkegaard não nega a fé. Na verdade, seu pensamento é profundamente cristão, mas ele percebe algo inquietante. Mesmo em uma sociedade formalmente crente, o indivíduo pode viver sem autenticidade. Pode se esconder na multidão, nas convenções sociais, numa religião superficial. Em 1884, publica o conceito de angústia. Ali, descreve a angústia como o vértigo da liberdade, não como um simples medo, mas como a sensação que surge quando o ser humano se vê diante da possibilidade de escolher. E aqui, a conexão é direta.
Porque quando os valores não estão mais dados de forma indiscutível, escolher se torna mais difícil. Se não há uma norma transcendente evidente, a responsabilidade recai sobre o indivíduo. O problema não é apenas a ausência de Deus. O problema é a liberdade. No século XX, depois das guerras mundiais, essa liberdade será levada ao extremo por Jean-Paul Sartre. Sartre afirmará que a existência precede a essência, ou seja, que o ser humano não nasce com uma natureza ou propósito fixo. Primeiro, existe. Depois se define pelos próprios atos. E disso deriva uma consequência poderosa. Estamos condenados a ser livres. Condenados. Porque não podemos deixar de escolher. Até não escolher é uma escolha. A linha que conecta Kierkegaard, Nietzsche e Sartre não é uniforme nem doutrinária. Suas conclusões são diferentes, mas todos enfrentam a mesma ferida cultural. Como viver quando não podemos mais nos refugiar em certezas absolutas e incontestáveis? Nietzsche responde propondo a criação de novos valores. Kierkegaard insiste no salto de fé e na responsabilidade individual diante de Deus. Sartre sustenta que, sem Deus, somos totalmente responsáveis pelo que fazemos. 3 respostas diferentes para o mesmo abismo. E esse abismo não pertence só ao século XIX ou XX. Ele está presente hoje. Quando alguém diz, cada um tem sua verdade, está assumindo uma consequência direta dessa morte cultural de Deus. Quando alguém afirma que a moral é relativa, que não há fundamentos objetivos, que tudo depende da perspectiva, está pisando no terreno que Nietzsche descreveu. Mas a pergunta não é se essa descrição está correta. A pergunta é outra. Se Deus não existe, quem responde pelos seus atos? Se quisermos entender por que o existencialismo não surge como uma moda intelectual, mas como uma necessidade histórica, precisamos parar em Copenhague, na primeira metade do século XIX, e observar Søren Kierkegaard com atenção. Kierkegaard nasce em 1813 numa família abastada e profundamente religiosa. Seu pai, Michael Pedersen Kierkegaard, era um homem de intensa espiritualidade luterana e de caráter melancólico. Essa influência marcará profundamente a sensibilidade do jovem Søren. Desde cedo, ele se familiariza com a Bíblia, com a culpa, com a ideia de responsabilidade diante de Deus. Mas o que realmente importa não é apenas sua formação religiosa. O decisivo é sua oposição ao sistema filosófico dominante da época, o hegelianismo. Hegel havia construído uma filosofia monumental na qual história, razão e realidade formavam um sistema coerente. Para Hegel, tudo podia se integrar em um processo racional. A história tinha uma direção. O espírito absoluto se desdobrava progressivamente. Havia uma estrutura. Kierkegaard percebe algo inquietante nessa construção. Nesse sistema tão elegante, o indivíduo concreto desaparece. A angústia pessoal, a decisão íntima, a dúvida, a fé vivida de dentro, tudo é engolido por um discurso universal. E Kierkegaard se rebela. Não lhe interessa explicar o mundo como um todo. O que lhe importa é o indivíduo que sofre, que duvida, que escolhe. Em 1893, publica ou Outro. Em 1884, O Conceito de Angústia. Em 1889, Doença Mortal. Suas obras não são tratados abstratos tradicionais. São análises psicológicas e espirituais da experiência humana. Em O Conceito de Angústia, define a angústia como a experiência que surge diante da possibilidade, não diante de um perigo concreto,
mas diante da própria liberdade. Um animal não sente angústia existencial. Ele reage ao perigo. O ser humano, por outro lado, pode imaginar opções. Pode prever consequências. Pode escolher entre caminhos incompatíveis. E é aí que surge o vértigo. Quando estou à beira de um precipício, não temo apenas cair. Experimento algo ainda mais inquietante. Sei que poderia me lançar. Essa possibilidade me pertence. Essa possibilidade depende de mim. Isso é a angústia. E é aqui que começa a se desenhar o problema central que Nietzsche e Sartre retomariam depois. Enquanto a fé tradicional fornecia um marco estável de sentido, a modernidade começa a enfraquecer esse marco. E quanto mais ele se enfraquece, mais espaço ocupa a liberdade individual. Mas a liberdade não é leve. Kierkegaard introduz outro conceito-chave: o desespero. Em Doença Mortal, sustenta que o desespero não é simplesmente tristeza. É uma forma de relação defeituosa consigo mesmo. É não querer ser quem se é, ou querer ser si mesmo, sem aceitar a dependência de Deus. Para Kierkegaard, o ser humano está estruturado como uma síntese de finitude e infinitude, de necessidade e possibilidade. Se tenta se afirmar apenas a partir da possibilidade infinita, sem limites, sem referência transcendente, se perde. Se se fecha apenas na necessidade, sem liberdade, também se perde. O desespero surge quando essa síntese se rompe. E aqui sua posição é clara. A solução não é eliminar Deus, mas assumir uma relação autêntica com Ele. Kierkegaard critica duramente a Igreja Luterana de seu tempo. Considera que o cristianismo oficial se tornou uma instituição cômoda, socialmente integrada, que esqueceu a exigência radical da mensagem evangélica. Para ele, a fé não é costume nem tradição. É uma decisão existencial. Em Medo e Tremor, analisa o relato bíblico de Abraão disposto a sacrificar seu filho Isaque. O que lhe interessa não é a moral geral do ato, mas o salto de fé. Abraão age numa relação singular com Deus, que não pode ser justificada racionalmente diante do mundo. Esse salto não é irracionalidade. É assumir que a fé implica risco, incerteza e responsabilidade pessoal. Kierkegaard não nega a razão, mas afirma que há momentos decisivos que não podem ser resolvidos por argumentos universais. A decisão última pertence ao indivíduo. E é aqui que seu pensamento ganha uma atualidade surpreendente. Numa sociedade em que as estruturas tradicionais perdem força, em que as grandes narrativas se enfraquecem, o indivíduo fica mais exposto do que nunca à sua liberdade. A angústia moderna não é um fenômeno clínico isolado. É, em parte, consequência de viver num horizonte onde as certezas se corroem. Kierkegaard não celebra essa angústia. Ele a reconhece como inevitável e propõe uma saída: o salto de fé. Nietzsche rejeitará essa saída. Sartre a negará explicitamente. Mas os três concordam em algo fundamental: o ser humano não pode se esconder eternamente na multidão. Kierkegaard introduz a distinção entre o indivíduo e a multidão. A multidão dilui a responsabilidade. Quando todos fazem algo, ninguém parece responsável. Quando uma norma é coletiva, o indivíduo se sente protegido pela estrutura social. No entanto, para Kierkegaard, a verdade é sempre subjetiva no sentido existencial. O decisivo não é apenas que uma proposição esteja correta, mas como o indivíduo se relaciona com ela. Não basta afirmar doutrinas, é preciso vivê-las. E isso nos leva de volta à pergunta central. Se Deus existe, a responsabilidade do indivíduo está em responder diante dele. Mas se Deus não existe,
diante de quem se responde. É aqui que Nietzsche entra em cena com uma resposta radicalmente diferente. E o problema deixa de ser a angústia diante de Deus. Passa a ser o vazio deixado por sua ausência. Quando Nietzsche proclama que Deus está morto, faz isso em um trecho específico de A Gaia Ciência, no famoso aforismo 125, conhecido como O Louco. Ali, ele descreve um homem que rompe no mercado gritando que busca Deus. A multidão, que já não acredita, zomba dele. Então, o louco anuncia: Deus está morto. Deus continua morto, e nós o matamos. A cena não é um ataque aos crentes ingênuos. É uma acusação dirigida à cultura europeia. Nietzsche sustenta que a modernidade minou as bases metafísicas e religiosas, que sustentavam seu sistema de valores, mas ainda não compreendeu totalmente as consequências desse ato. O louco pergunta: o que fizemos quando libertamos esta terra de seu sol? A metáfora é precisa. Se o sol deixa de iluminar, não desaparece apenas a luz. Desaparece também a orientação. Nietzsche não celebra imediatamente essa morte. Ele a diagnostica e alerta para o perigo que ela implica. O perigo tem um nome: niilismo. O niilismo não é apenas a negação de Deus. É a perda do valor dos valores supremos. É a experiência de que categorias tradicionais, verdade, bem, finalidade, sentido, já não têm mais o peso que tinham. Nietzsche analisa esse fenômeno com uma lucidez que o torna um dos pensadores mais influentes do século XX. Ele sustenta que o cristianismo havia estruturado a moral ocidental sobre uma inversão de valores. O fraco, o humilde, o sofredor, o obediente tornam-se virtudes. O forte, o afirmativo, o orgulhoso são vistos como pecaminosos. Em A Genealogia da Moral, publicada em 1887, desenvolve essa tese com um detalhamento histórico e psicológico. Segundo Nietzsche, a moral cristã surge do que ele chama de ressentimento, uma reação dos fracos diante dos fortes. Incapazes de se impor fisicamente, transformam sua impotência em superioridade moral. O problema não é apenas histórico, é estrutural. Se essa moral perde seu fundamento transcendente, mas continuamos vivendo dentro de suas categorias, caímos em contradição. Continuamos falando de igualdade absoluta, compaixão universal, direitos incondicionais, mas já não compartilhamos a base metafísica que os justificava. É aí que nasce o niilismo moderno. Nietzsche distingue entre niilismo passivo e niilismo ativo. O primeiro é resignação, perda de sentido, apatia. O segundo é a fase destrutiva que derruba valores obsoletos para abrir espaço a novos. E aqui surge a questão decisiva. Quem cria esses novos valores? Nietzsche responde com uma figura simbólica, o Übermensch, geralmente traduzido como super-homem ou super-humano. Ele aparece sobretudo em Assim Falou Zaratustra. O Übermensch não é um indivíduo biologicamente superior nem uma raça dominante. Não é um projeto político. É uma metáfora do indivíduo capaz de criar seus próprios valores após a morte dos valores tradicionais. O super-humano é aquele que afirma a vida sem precisar recorrer a um mundo transcendente que a justifique. É quem assume que não há um fundamento externo garantido e, ainda assim, diz sim à existência. Aqui surge outro conceito-chave: a vontade de poder. A vontade de poder não é simplesmente desejo de dominação política. É, em seu sentido mais amplo, a tendência fundamental de todo ser vivo a se expandir, afirmar-se e superar resistências. Em Nietzsche,
Não se trata de um conceito sistemático fechado. Aparece em múltiplos textos com nuances diferentes, mas, em conjunto, expressa a ideia de que a vida não é conservação passiva, e sim impulso criador. Se Deus está morto e não existem valores dados, a vontade de poder se torna a força pela qual o indivíduo cria. Mas essa criação não é leve. Nietzsche também introduz a ideia do eterno retorno. Ele propõe a hipótese de que tudo o que acontece se repetirá infinitamente, exatamente da mesma forma. Não como doutrina cosmológica comprovada, mas como experimento existencial. A pergunta é, se você tivesse que viver sua vida uma e outra vez, eternamente, sem mudar nada, você aceitaria? Se a resposta é sim, você afirmou a vida de maneira radical. Se a resposta é não, você continua dependendo de uma esperança externa que compense o que considera insuficiente. O eterno retorno é um teste ético, não um dogma físico. Ora, Nietzsche não oferece consolo. Sua proposta é exigente. Implica abandonar a segurança de uma ordem transcendente e assumir o risco da criação. E aqui surge uma tensão que não podemos ignorar. Se cada indivíduo cria seus próprios valores, como evitar o conflito absoluto? Se não há um critério superior, o que impede que a vontade de um se imponha violentamente sobre a de outro? Nietzsche não desenvolve um sistema político completo que responda a essas questões. Seu pensamento é mais provocador do que normativo. Isso explica, em parte, por que sua obra foi interpretada de maneiras tão distintas ao longo do século XX. Sua irmã, Elisabeth Förster Nietzsche, com simpatias nacionalistas e antissemitas, manipulou certos textos póstumos para adaptá-los a ideologias que Nietzsche não defendia explicitamente. No entanto, a responsabilidade final por essas apropriações é um tema complexo que a pesquisa histórica estudou amplamente. O que está claro é que Nietzsche não foi um ideólogo sistemático do totalitarismo. Foi um crítico radical da cultura ocidental que tentou levar até o fim as consequências da perda de fundamento transcendente. Mas aqui, devemos voltar à pergunta que abriu este percurso. Se Deus está morto e o ser humano deve criar seus próprios valores, será capaz de suportar essa tarefa? A cena de Turim, documentada em seu colapso, embora não em todos os detalhes, adquire então um significado simbólico inevitável. Não porque comprove uma tese psicológica definitiva, mas porque mostra a fragilidade humana diante da tensão extrema. Nietzsche quis libertar o ser humano das tutelas transcendentais. Mas a liberdade absoluta não é um estado confortável. É um fardo. E esse fardo será formulado de maneira ainda mais direta por Jean-Paul Sartre, no século XX. Porque, se em Nietzsche a morte de Deus abre um espaço para a criação, em Sartre essa morte se converte em condenação. Condenação à liberdade. Quando Jean-Paul Sartre afirma que a existência precede a essência, ele não está lançando uma frase poética. Está formulando uma tese ontológica precisa. Ela aparece de maneira sistemática em O Ser e o Ana, publicado em 1943, e mais tarde, apresentada de forma acessível em sua conferência O Existencialismo é um Humanismo, em 1946. A ideia é clara. Se Deus não existe, não há uma natureza humana previamente projetada na mente divina. Não existe um plano inscrito antes do nosso nascimento. Não há essência anterior que determine o que devemos ser. Primeiro existimos. Depois, através de nossas decisões, construímos o que somos. Sartre não chega a essa conclusão a partir de uma especulação teológica, mas a partir de uma fenomenologia da consciência influenciada por Husserl e também por Heidegger. Em O Ser e o Nada, ele distingue entre o ser em si e o ser para si.
O ser em si é o modo de ser das coisas, pleno, compacto, sem fissuras. O ser para si é a consciência humana, abertura, negação, possibilidade. A consciência não é uma coisa, é vazio, distância em relação a si mesma. Sempre pode se questionar, sempre pode projetar-se em direção ao que ainda não é. E é aí que surge a liberdade. Para Sartre, o ser humano não é livre em alguns momentos. Ele é liberdade. Mesmo quando parece determinado por circunstâncias sociais, econômicas ou psicológicas, sempre conserva uma margem de escolha quanto à atitude que adota diante dessas circunstâncias. Pode resignar-se, rebelar-se, justificar-se, transformar-se. Essa afirmação não implica negar os condicionamentos. Sartre não sustenta que todos temos o mesmo poder material. O que ele sustenta é que, mesmo dentro de limites concretos, continuamos responsáveis por nossas decisões. E aqui a consequência é radical. Se não há Deus, não há natureza humana fixa, não há valores objetivos dados de fora, então somos absolutamente responsáveis. Em O Existencialismo é um humanismo, Sartre formula isso com clareza. O homem está condenado a ser livre. Condenado, porque não se criou a si mesmo. Mas, uma vez lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz. E não apenas pelo que faz, também pelo que escolhe não fazer. Este ponto é decisivo. Muitas vezes imaginamos que a responsabilidade se limita a ações explícitas. Mas, para Sartre, não intervir também é uma forma de escolha. Não se comprometer também define uma posição. A neutralidade absoluta é uma ilusão. Para explicar como o ser humano tenta escapar desse peso, Sartre apresenta o conceito de má-fé. Má-fé é uma forma de autoengano. Não se trata apenas de mentir para os outros. É mentir para si mesmo para não encarar a própria liberdade. O exemplo clássico que ele usa é o do garçom que exagera no jeito de ser garçom, se limitando ao papel, como se sua identidade estivesse completamente definida por essa função. Ou a pessoa que diz, eu sou assim, como se seu caráter fosse algo fixo e imutável. Em ambos os casos, a pessoa tenta se transformar em objeto, em algo determinado, para escapar do vertigem da liberdade. Má-fé é confortável. Permite dizer, não tenho escolha. As circunstâncias me obrigam. A sociedade é assim. Meu caráter é assim. Mas para Sartre, mesmo quando existem condicionamentos reais, a postura que adotamos diante deles ainda é nossa. E é aí que o pensamento dele fica perturbador. Se Deus não existe, não podemos recorrer a uma vontade divina para justificar nossas decisões. Se não há valores absolutos dados, não podemos nos esconder atrás de normas transcendentais inquestionáveis. Se não existe uma natureza humana pré-determinada, não podemos nos refugiar na ideia de que é assim que somos. Ficamos expostos. E essa exposição não é só individual. Tem dimensão universal. Sartre defende que, ao escolher, não escolhemos apenas para nós mesmos. Projetamos uma imagem do que é ser humano. Quando ajo, estou implicitamente afirmando que aquela ação é válida para qualquer ser humano na minha situação. De certa forma, cada escolha tem um alcance exemplar. É por isso que a responsabilidade é tão pesada. Não decido apenas quem sou. Decido, de certa forma, o que considero que deve ser um ser humano. Essa tese não é um convite ao narcisismo. É um chamado ao compromisso. Sartre viveu de forma coerente com essa ideia em muitos aspectos. Participou da resistência intelectual contra a ocupação nazista na França.
posicionou-se publicamente contra a Guerra da Argélia. Criticou tanto o capitalismo quanto certos aspectos do comunismo soviético. Em 1964, recusou o Prêmio Nobel de Literatura, argumentando que um escritor não deveria se transformar em uma instituição. Pode-se discutir cada uma de suas posições políticas, mas seu compromisso com a ideia de responsabilidade pessoal é indiscutível. Agora, precisamos formular a pergunta que percorre todo esse caminho. Kierkegaard propõe o salto de fé como resposta à angústia. Nietzsche propõe a criação de novos valores como resposta ao niilismo. Sartre afirma que não há fundamento transcendental e que a liberdade é inescapável. Mas será que assumir a liberdade por si só resolve o problema do sentido? Sartre rejeita explicitamente a ideia de uma natureza humana universal garantida por Deus. No entanto, reconhece que a liberdade gera angústia. A angústia não desaparece quando abandonamos a fé. Ela se transforma. Não é mais angústia diante de Deus. É angústia diante da própria responsabilidade. E é aí que o problema se torna ainda mais intenso. Porque, se Deus não existe, não somos apenas livres. Somos a única instância capaz de dar sentido. Não há tribunal superior. Não há redenção garantida. Não há um plano final. Só existem decisões. E essas decisões constroem quem somos. Neste ponto, o existencialismo atinge sua formulação mais direta. Não se trata apenas de discutir a existência de Deus como hipótese metafísica. Trata-se de compreender o que acontece quando essa hipótese deixa de ser o alicerce da moral e do sentido. Se Deus existe, o problema da responsabilidade se direciona a Ele. Se Deus não existe, o problema recai inteiramente sobre nós. E isso nos devolve a frase que abriu este percurso. Se Deus não existe, você é o problema. Mas ainda não respondemos à questão mais difícil. Será que o ser humano consegue sustentar esse peso sem se destruir? Será que pode criar valores sem cair na arbitrariedade? Será que consegue assumir responsabilidade absoluta sem se esgotar? No próximo trecho, devemos enfrentar essa questão de forma direta. Porque o existencialismo não é apenas um diagnóstico, é uma aposta na capacidade humana. E essa aposta continua aberta. Percorremos 3 respostas diferentes diante de uma mesma ruptura histórica. Kierkegaard afirma que o indivíduo não consegue se sustentar sozinho, que a angústia revela a necessidade de uma relação autêntica com Deus. Não uma fé cultural herdada, mas uma decisão existencial que envolve risco e responsabilidade pessoal diante do transcendente. Nietzsche sustenta que os valores tradicionais perderam seu fundamento, que a morte cultural de Deus exige uma reavaliação radical. Ele não propõe simplesmente destruir, mas criar. E essa criação exige força, afirmação, capacidade de assumir a vida sem garantias externas. Sartre leva a lógica ao extremo. Se não há Deus, não existe essência prévia. Se não existe essência, não existe uma natureza humana fixa. Se não há natureza fixa, cada ato define quem somos. Não há desculpas metafísicas, só liberdade e responsabilidade. 3 diagnósticos, 3 apostas. Mas o problema continua intacto, porque, para além da coerência interna de cada sistema, a questão é prática. Vivemos em uma cultura que, em grande parte, já não organiza sua vida moral em torno de uma autoridade transcendente indiscutível. Mesmo aqueles que acreditam o fazem em um ambiente plural, onde a fé compete com múltiplas visões de mundo. Não vivemos na cristandade medieval. Vivemos na modernidade tardia. Isso significa que a pergunta existencial não é abstrata, é cotidiana.
quando você escolhe sua profissão, quando decide se comprometer ou não em um relacionamento, quando define seus limites éticos, quando vota, quando cala diante de uma injustiça ou intervém, você está exercendo liberdade. E essa liberdade tem consequências. O existencialismo não é um convite ao dramatismo permanente. É uma tomada de consciência. Não se trata de viver em angústia constante, mas de reconhecer que nossas decisões não estão apoiadas em um mecanismo automático de sentido. Se Deus existe, sua responsabilidade se orienta para Ele. Se Deus não existe, sua responsabilidade não desaparece. Ela se intensifica. É aqui que muitos buscam uma solução intermediária. Manter valores fortes sem assumir seu fundamento transcendente. Defender princípios absolutos sem aceitar a estrutura metafísica que os sustentava. Conservar a moral sem o Deus que a justificava. Mas Nietzsche já havia apontado essa tensão. Se eliminam os fundamentos, os valores flutuam. E quando flutuam, podem enfraquecer ou se transformar em instrumentos de poder. Sartre, por sua vez, assume o vazio e afirma que devemos criar sem nos apoiar em absolutos. Mas essa criação exige coerência e compromisso. Não é capricho. Não é relativismo confortável. E Kierkegaard alerta que, sem uma relação autêntica com o transcendente, o indivíduo pode se perder no desespero. Não somos obrigados a aceitar uma dessas respostas como definitiva, mas não podemos ignorar a pergunta: sobre que fundamento você constrói sua vida? Se você afirma que Deus não existe, precisa explicar como sustenta seus valores. Se você afirma que Deus existe, precisa se perguntar se vive de forma coerente com essa afirmação. O existencialismo não resolve o problema por nós. Ele nos impede de fugir dele. Talvez seja por isso que continua atual. Não porque ofereça soluções confortáveis, mas porque nos obriga a assumir a responsabilidade de escolher. Voltemos à cena de Turim, para além de seus detalhes exatos. O que é indiscutível é que Nietzsche dedicou a vida a pensar nas consequências da morte de Deus. O que é indiscutível é que Sartre assumiu publicamente que não existe essência prévia que nos desculpe. O que é indiscutível é que Kierkegaard defendeu que a decisão final pertence ao indivíduo. 3 caminhos, mas uma mesma exigência: não se esconder, não se diluir na multidão, não se refugiar em automatismos sociais, não delegar totalmente a responsabilidade. A liberdade pode ser pesada, mas negar a liberdade não a elimina, apenas a encobre. E aqui, chegamos ao ponto final. Se Deus não existe, ninguém virá corrigir seu rumo por fora. Se Deus não existe, ninguém garante que seus valores tenham respaldo cósmico. Se Deus não existe, o sentido não está dado. Isso não significa que a vida não tenha valor. Significa que o valor depende de como você a vive. A pergunta não é se o universo tem um propósito inscrito. A pergunta é se você age como se sua vida tivesse propósito. Porque mesmo quem afirma que tudo é absurdo, está fazendo uma afirmação que orienta sua conduta. Não existe neutralidade absoluta. Então, para além dos debates teológicos ou metafísicos, resta uma questão inevitável. Se Deus não existe, você está disposto a assumir plenamente a responsabilidade de ser quem você é. Não na teoria, não em uma conversa, nas suas decisões concretas. Porque talvez o verdadeiro problema não seja a existência ou inexistência de Deus. Talvez o verdadeiro problema seja que, de qualquer forma, você não pode deixar de escolher. E escolher sempre implica em você.